Boa tarde, salvação e bem-estar a todos. Temos aqui uma Bíblia Católica antiga e eu quero ler a passagem de Números, capítulo 6, 27, onde fala assim: E invocarão meu nome sobre os filhos de Israel, os abençoarei. Para que a gente possa compreender este versículo, a gente vai ter que ir para o nome dos hebreus em hebraico. Temos aqui então o nome do Criador no final do nome de Isaías hebraico, pronunciado em Israel, Ishaial, significa a salvação em Yal. Temos aqui também o nome de Ezequias, certo? Temos aqui o nome do Criador. Esqueçam aqui esses pontos maçoréticos, esses pontinhos. Temos aqui o nome do Criador no final do nome de Ezequias, que em Israel é pronunciado Hisquial, significa minha força é Yal. Repetindo aqui Isaías, certo? Esqueça esses pontos maçoréticos aqui. Temos aqui Isaías, Israel pronunciado Ishaial, significa a salvação em Yal. Então essas três letras hebraicas são as mesmas letras hebraicas, certo? Que estão aqui no início do nome do Altíssimo. Então, o nome do Criador realmente era invocado no nome dos hebreus. Não era parte do nome que era invocado do Altíssimo, mas sim o nome completo do Altíssimo era invocado. Por quê? Porque o nome do Criador se escreve com 4 letras hebraicas, mas se lê pelas 3. O nome do Criador desde o início é Yal. Os sons vocálicos do idioma hebraico originam-se nos 3 sons primários, Yaú. Os sons primários Yaú formam o próprio nome do Criador, Yal. E o Criador disse em Êxodo 3,15 que o nome dele seria lembrado de geração a geração, seria invocado de geração a geração. Então, realmente, os hebreus, para serem abençoados, eles tinham que invocar o nome do Criador aqui, ó. E invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Até hoje, os judeus, eles são abençoados, né? Os antepassados dos judeus são os hebreus. Então, esses judeus lá de Israel são abençoados porque eles estão invocando o nome do Criador. No final do nome de Ezequias, eles pronunciam Hisquial o nome de Ezequias. Não tem aqui a primeira letra, certo? Eles pronunciam sem a primeira letra, Hisquial, que significa minha força é Yal. O nome de Isaías eles pronunciam Ishaial, que significa a salvação em Yal. Então esqueça esse ponto maçorético aqui, olhe para as 3 letras hebraicas, certo? Todos os nomes dos hebreus têm significado. Então nós temos aqui 3 letras hebraicas. Temos também Judá, que na arqueologia é confirmado que Judá em hebraico é Yaldá, significa Yal seja louvado. Então o nome do Criador se escreve com 4 letras, mas se lê pelas 3. Então, repetindo, vamos para a passagem aqui novamente. E invocarão meu nome, invocarão meu nome. Então o nome do Criador se escreve com 4 letras hebraicas, mas se lê pelas 3, certo? Então, se faz necessário entender que o nome do Criador é Yal. E este nome realmente está sendo invocado até os dias de hoje, certo? Então, Yal é o nome do Criador. Boa tarde, salvação e bem-estar a todos. Eu quero falar de um assunto aqui muito importante, que é o tetragrama sagrado, o nome do Criador dos hebreus, que é composto de 4 letras hebraicas. Eu quero falar que este nome foi substituído pelo título Senhor. Temos aqui a passagem de Isaías, capítulo 1, versículo 2, certo? Temos essa passagem aqui, que é a mesma passagem que está nesta Bíblia Católica Antiga, certo? Temos aqui, capítulo 1, versículo 2. Ouve, céus, e tu, ó terra, escuta, porque o Senhor é quem falou. Aqui, capítulo 1, versículo 2, temos aqui o título Senhor, certo? Agora, nessa Bíblia aqui, você tem o mesmo texto. É uma Bíblia, Antigo Testamento, interlinear, hebraico-português. Então você tem aqui o mesmo texto, certo? E aonde aparece, aqui, aonde aparece o tetragrama, certo? Então eles substituíram pelo título Senhor. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para que a gente possa ter a certeza de que o nome do Criador, ele foi ocultado. E não era para acontecer isso, porque a partir do momento que eles ocultaram o nome do Eterno, eles esconderam a verdade. Temos aqui o nome de Ezequias, onde aparece o nome do Altíssimo no final deste nome. Aqui, as 3 letras hebraicas. Temos aqui o nome do rei Ezequias com maçoréticos. Vou falar a respeito deste assunto depois. Mas nós temos aqui em hebraico moderno, né? O nome de Ezequias em paleohebraico, hebraico antigo, é Hazakial. Em Israel, seu nome é pronunciado Hisquial. Hisquial significa minha força é Yal. Todos os nomes dos hebreus têm significado. Temos aqui também o nome de Isaías.
temos aqui as 3 letras hebraicas, certo? O nome de Isaías em paleo-hebraico é Yasha, Yal, mas Israel, seu nome é pronunciado Ishaial, não é Yesha, Yahu. É Ishaial que é pronunciado o nome de Isaías em Israel. Ishaial significa a salvação é Ial. Então, essas 3 letras hebraicas aqui, que vocês estão vendo o nome de Isaías, que são as mesmas que estão no nome de Ezequias, certo? Temos aqui também Judá, ó, são as mesmas 3 letras hebraicas aqui. A arqueologia fala que Judá em hebraico é Ialdá, significa Ial seja louvado. Então temos aqui o tetagrama. Então o nome do Criador se escreve com 4 letras hebraicas, mas se lê pelas 3. O nome do Criador é Ial. Este nome Ial foi o nome que foi ocultado para as nações. Com maçoréticos aqui nós temos Yehoá, mas o nome do Eterno é Yehoá. O nome do Criador é Ial, sem maçoréticos. Monoteísmo, culto ou adoração de um único Deus, culto ou adoração de um único Criador. Através da passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, vamos entender mais sobre este assunto. Vamos ler esta passagem em uma Bíblia hebraica com tradução e depois vamos ler essa mesma passagem em uma Bíblia que, por tradição, a maioria das pessoas tem em casa. Todos sabem, para aqueles que estudaram o hebraico, que o hebraico se escreve e se lê da direita para a esquerda, certo? Então eu vou começar a ler aqui do versículo 4. Vamos lá. Escuta, Israel, Ial, o nosso Deus, Ial, um. E amarás Ial, o teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua pessoa e com toda a tua força. Para que a pessoa possa realmente adorar somente um único Criador, se faz necessário que ela venha conhecer a este Criador. Então, eu quero apresentar para você o seguinte aqui, ó. Aqui está o título Deus, certo? Que em hebraico moderno eles botam aqui Elohim. E aqui está o nome do Criador, o tetagrama sagrado. Que embaixo eles botam YHWH. YHWH não é o nome do Eterno, é a transliteração das consoantes, porque o hebraico só escreveu consoantes. Só que existe letras hebraicas que representam vogais, certo? Então, nome do Eterno, Deus, título Deus, Deus, nome do Eterno. Vamos ler agora aqui, ó, para a gente entender que o tetagrama foi substituído pelo título Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A partir do momento que você ama ao Criador, você também vai amar e chamar ele pelo nome dele, certo? Deus não é o nome. Quando você está em um momento de angústia e invoca o título Deus, você não está invocando o nome do Eterno. Quando você invoca o título Senhor, você não está invocando o nome do Eterno. Você invoca o nome do Eterno quando realmente você conhece este nome, que é Ial, certo? Então, Ial é o verdadeiro Criador. Qualquer pessoa que for pesquisar a raiz da palavra que denota a salvação em hebraico, ela vai encontrar esta palavra aqui, Yasha. Podemos observar que sua raiz é vingar, defender, preservar, resgatar, levar a salvação, salvar. Interessante quando a gente vai para a sua ortografia fonética, certo? A gente tem o som, quando a gente vai ali para do hebraico para o português, nós temos o som Yalsha. Ouçam. Yalsha. Yalsha. Então, podemos observar que o Criador escolheu uma forma deste verbo ser o nome de seu filho. Está aqui o nome do filho Yalsha.
Yao. Temos aqui o manuscrito fragmentado de papiro do livro de Levítico na versão grega da Septuaginta. Então, é falado que o tetagrama, a pronúncia do nome do Altíssimo, foi traduzida, só que ela não foi traduzida, ela foi transliterada. Você sabe por quê? Yao. Yao. Porque o nome do Criador é Iau. Os escribas, eles preservaram o nome do Altíssimo para os hebreus que falavam grego. Eles não mudaram a pronúncia. Certo? Então o nome do Criador não é Iaô. Por quê? Porque a letra ômega, ela não tem som de O. Ela tem som de O longo. Então nós temos Iau. Estude o grego, a letra ômega, e vocês vão ver que ela tem som de O longo. Então, não é Iaú, é Iau. Yao. Yao. A Septuaginta foi a tradução do hebraico para o grego, para os hebreus que falavam grego. Certo? Então, o nome do Criador, a pronúncia foi preservada para eles. Ouça novamente. Yao. Yao. Certo? Vocês podem vir aqui, ó, para esse texto grego aqui, ó, eles estão mostrando aqui, tá vendo? Do manuscrito. Vamos para o texto aqui. Eles estão mostrando aqui, ó, aqui o nome do Criador aqui, ó, pela escrita, que parece que é Iaú, mas não é. Independentemente do guru tradutor, vai ser Iau, porque a letra ômega tem som de O longo, não tem som de O, mas de O longo. Yao. Yao. Então, nessa tradução do hebraico para o grego, temos aí a prova que o nome que os hebreus invocavam sempre foi Iau, certo? Nunca foi Iauê, Iahuá, Iarro, né? Iehoá, Iehová, Iavé, nunca foi, certo? O nome do Criador é Iau, não é Iehová. Além dos fariseus negarem o nosso Messias, eles também negaram o nome dele, pois o próprio nome do Messias está dizendo de onde vem o poder dele. Observe, as 3 primeiras letras do Messias são as mesmas letras do nome do Criador. Consequentemente, os fariseus se recusavam em pronunciar este nome, pois quem pronuncia este nome está assumindo que ele tem uma ligação com o Criador. Observe e verá que é impossível pronunciar o nome do Filho sem pronunciar primeiramente o nome do Criador. E isto certamente deixou os fariseus e a maioria dos judeus indignados com este nome. Consequentemente, os fariseus se dirigiam a ele com outro nome, pois os fariseus não acreditavam que o poder deste homem vinha de Iau, e por isso eles tiraram o nome do Criador do nome do Messias e colocaram a pronúncia Iê no seu lugar, para representar aquele de quem acreditavam de onde vinha o poder deste curandeiro que fazia uso de magia negra para realizar os milagres. Pegaram o nome do Messias, que não é Yeshua, como é pregado aí, Yeshua Hamashia, né? Yeshua o Messias, que o nome de Jesus. É o nome do Messias, de maneira não é Yeshua, porque Yeshua é aramaico e não tem o nome do pai. Ié não é o nome do pai. Ié era um ídolo adorado na Idade do Bronze por 2 povos, onde lançou-se a língua aramaica, chamados arcadianos e sumerianos. Lançou-se a língua aramaica e ele adorava Ié, que era o ídolo bode. Era um ídolo. Era um demônio adorado ao norte de Israel. Um bode. Exatamente. Então, Ié não é o nome do pai, que é o tetagrama sagrado. Então, Ou seja, os fariseus e judeus mudaram o verdadeiro nome do Messias de Iausha para Yeshua, pois este povo acredita até hoje que ele é discípulo de Satanás.
E como se isto não bastasse, foi exatamente este nome errado que foi traduzido até chegar no nome Jesus. Ou seja, infelizmente, o nome Jesus não tem absolutamente nada a ver com o verdadeiro nome do Messias. Na verdade, o nome Jesus veio de diversas traduções que representam o oposto de quem ele é de verdade, o filho de Iau. Inclusive, o verdadeiro nome do Messias, Yahshua, nunca foi traduzido. Este nome sempre continuou imutável e justamente agora, no final dos tempos, os verdadeiros nomes do Pai e do Filho estão sendo revelados e descobertos pelos gentios, pois da boca dos judeus, os verdadeiros nomes não são revelados aos gentios, e eu vou provar isto para você nesse vídeo. Resumindo, os nomes na Bíblia não foram traduzidos como muitos aqui imaginavam. Na verdade, os nomes foram modificados. E nesse vídeo eu vou ensinar outro truque para descobrir a pronúncia correta em hebraico que é feita lá dentro de Israel deste nome do Messias. Pois bem, se você prestou atenção no início desse vídeo, deve ter percebido que em Lucas 1:28 ao 38, os nomes que menos sofreram mudanças foram Maria, que na verdade é Miriam, com M mudo no final, Rei Davi, que na verdade é David, com D mudo no final, e Jacó, que na verdade é Yaakov, com V mudo no final e a letra Y no lugar do J. Ah, já que estou falando da letra J, entre no Google e pesquise por Wikipédia alfabeto hebraico. Nesta página você poderá conferir que não existe nenhuma letra em hebraico que corresponde à pronúncia da letra J, ou seja, todos os nomes na Bíblia que possuem a letra J são nomes modificados. Em outras palavras, o nome Jesus nunca foi o verdadeiro nome deste Messias, pois ele era judeu e a língua falada por ele era hebraico e aramaico, que do qual não existe até hoje nenhuma letra com som de J. Então, o verdadeiro nome do Messias em hebraico não tem a mínima chance de ser Jesus. Bom, provavelmente vão aparecer aqui algumas pessoas dizendo: "Ô Carlos, é porque o nome dele foi traduzido para cada idioma em nosso planeta. Por exemplo, o apóstolo Pedro, aqui no Brasil, é chamado de Peter, lá nos Estados Unidos." Aí eu vou responder: é mesmo? Então você considera normal traduzir nomes? Então por que o personagem Peter Parker do Homem-Aranha continua sendo chamado aqui no Brasil de Peter Parker, ao invés de Pedro Parker? Me responda? Ou seja, existe esse Pedro aqui no Brasil e existe esse Peter lá nos Estados Unidos. Esses dois nomes são dois nomes distintos, diferentes, que possuem o mesmo significado de pedra. Mas se este Pedro viajar para os Estados Unidos e no momento que ele se identificar na imigração, cometer a besteira de traduzir o nome dele para inglês, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso por falsidade ideológica, pois nome não se traduz. Em outras palavras, esse sujeito será reconhecido e chamado por Pedro em qualquer país ou em qualquer língua falada neste planeta. Agora, dê uma olhada neste artista, do qual é famoso e conhecido no mundo inteiro. Todas as pessoas neste planeta sabem que este artista se chama Arnold Schwarzenegger. Por acaso você sabe escrever o nome dele? Pois saiba que pouquíssimas pessoas que estão vendo esse vídeo saberão escrever corretamente o nome dele. Observe o quanto é complicado a escrita do nome deste artista. Agora eu pergunto para você que está me assistindo, por que não traduziram o nome dele para o nosso idioma ou para os demais idiomas do nosso planeta? Por favor, preste atenção nas perguntas que eu vou lhe fazer. Por que traduziram o nome do Messias e não traduziram o nome deste artista? Por acaso o nome do Messias é mais complicado de se pronunciar do que o nome deste artista? Por acaso o nome deste artista é mais importante do que o nome do Messias? Pois o nome deste artista ninguém mexe,
mas com o nome do Messias pintaram e bordaram com o nome dele, como se o nome original dele não tivesse a mínima importância. Agora preste atenção, se o verdadeiro nome do Messias não fosse tão importante, o Criador teria deixado a Maria e José escolher o nome, não é? Mas se você instalar a Bíblia restaurada em israelita no seu celular e ler Lucas 2:21, perceberá que foi o próprio Criador que escolheu o nome e mandou um anjo informar a Maria qual o nome terá que ser colocado no filho dele. Prestou atenção? Foi o Criador que escolheu o nome para ser colocado no filho dele. Confira. E quando se completaram os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado Iaúxa, que fora posto pelo anjo celestial antes que ele fosse concebido no ventre. Qual o nome da criança? O nome será Iaúxa. Que os tradutores da Septuaginta removeram o nome de Deus e o substituíram por Kyrios, e que os escritores do Novo Testamento seguiram este padrão. Mas em 1944, essa crença foi provada errada, após serem publicados papiros da Septuaginta sob o nome Fuad 266. Nesse fragmento da Septuaginta, nós encontramos o nome de Deus, Yod-He-Vav-He, em caracteres aramaicos. Mais tarde foram encontrados os rolos do Mar Morto, e os fragmentos da Septuaginta foram achados também. E aqui nós temos o nome, em caracteres hebraicos antigos, em meio ao texto grego. Dessa forma, o erudito Rolf Aruli conclui o seguinte: então é um fato que todos os fragmentos da Septuaginta, até o ano 50 da nossa Era Comum, contêm o nome de Deus, seja em escrita aramaica, escrita hebraica antiga, ou conforme a transcrição grega, Yao. Assim, o argumento de que os escritores do Novo Testamento usavam Kyrios, porque os tradutores da Septuaginta faziam assim, está errado. Jeremias capítulo 15, 16. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Será mesmo que o profeta Jeremias é chamado pelo título Senhor? Quando a gente vai pesquisar o nome de Jeremias em hebraico, observamos que o nome do Criador está no final do seu nome. E que Iau está sendo pronunciado no final do seu nome lá em Israel, o seu nome Irmial. Prestem bem atenção, nos vídeos diretamente de Israel, os judeus pronunciando o nome de Jeremias Irmial, com Iau no final, provando que o nome do Criador é Iau.